que percebeu, de repente, que a interpretação que Schrödinger deu às suas ondas poderia não estar certa. O que é onda não é matéria. O que é onda é probabilidade. E isso, na verdade, levanta um dos grandes quebra-cabeças e pontos contraintuitivos da mecânica quântica, que é que você não pode predizer, se você tem um certo elétron, o que ele vai fazer. Não há jeito de saber o que ele vai fazer. Partículas. Não há como saber o que a partícula vai fazer. Mas a onda nos diz o que ela pode fazer, nos diz as coisas que ela pode fazer e ser. No átomo, uma onda tem todas as qualidades possíveis de uma partícula. E a partícula tem muitas qualidades definidas e atributos. Sua posição, velocidade ou momentum, sua massa, sua rotação. Mas se você observá-la, medi-la, aí a onda e todos os seus atributos desmoronam e temos uma partícula. Não é mais probabilidade, ela existe. Os físicos chamam isso de colapso da função de onda. O colapso da função de onda. As ondas são um quadro, um tipo de código, um diagrama da partícula e do que ela pode fazer. Agora é uma partícula fazendo seja lá o que for, mas não estando em toda parte fazendo tudo como uma onda. Mas quando você pensa que é seguro dizer que sabemos alguma coisa sobre o mundo quântico, que podemos medir alguma coisa, a medição aprofunda o mistério. Na verdade, a medição cria um mistério. Foi o trabalho deste homem, Werner Heisenberg, em 1927, que apropriadamente é chamado de princípio da incerteza. Tudo bem, Graudão. Situado no coração deste louquíssimo mundo quântico, eu lhe apresento o princípio da incerteza. Eu acho. Incerteza. Ele diz que você não pode medir dois atributos ao mesmo tempo que sejam opostos, ainda que ligados, como momentum e posição. Assim que você fixa o momentum de uma partícula, não faz a mínima ideia de onde ela está. Para olhar uma partícula, você deve usar algum tipo de radiação. Então você tem que atingi-la com uma outra partícula subatômica como um fóton. E pode jogá-la a centenas de quilômetros, literalmente. Talvez o problema sejamos nós e nossas máquinas. É apenas uma medição. Não, parece que a incerteza é uma profunda função da natureza. Tudo sobre incerteza, parte 2. Não estamos separados da natureza. Nós e todos os nossos trabalhos fazemos parte de sua certeza e de sua incerteza. A medida e o que é medido estão emaranhados, perdidos um no outro. Foi ao se adaptar que a incerteza da natureza foi revelada na hora da incerteza humana. Foi o início de um século incerto. E, ironicamente, foi a luz do intelecto que furou a velha ordem. Nietzsche declarou que Deus estava morto. Freud penetrou na confortável crosta da consciência em um escuro mundo inferior. Einstein, com pesar, desmantelou o mecanismo de Newton. Duas guerras mundiais foram quebrando as classes, o poder, a velha ordem. E neste vazio de incertezas vieram os tiranos, a certeza e os bárbaros. Mao, Stalin, Hitler. Uma certeza de propósitos. Uma certeza de raças. Uma certeza sedutora para os jovens. Uma certeza de bandeiras, de números. E uma terrível certeza de que poderia estar certo.
E no meio disso tudo, Werner Heisenberg. Seu trabalho, incerteza. Sua vida, incerteza. Em uma época em que os cientistas e os intelectuais estavam fugindo da Alemanha, Heisenberg ficou para orientar o esforço alemão pela bomba atômica. Ele fez isso tão mal que houve quem dissesse que ele ficara para impedir a bomba e não para construí-la. O princípio da incerteza. Mesmo em suas visões posteriores do mundo quântico, ele preferiu a possibilidade, a probabilidade mais do que a realidade. Ele diz que há uma onda que Schrödinger achara na matemática. Mas não devemos pensar nessa onda como uma coisa real se deslocando no espaço. Está lá apenas como um potencial. Potencial para o que pode acontecer se fizermos uma experiência. Mas ela não tem uma existência sozinha. Então, sempre temos que pensar na física como um tipo de conexão entre os fatos no mundo macroscópico, que são fatos reais, e no meio há objetos matemáticos, que podemos chamar de potenciais, que realmente, em algum sentido, não estão aqui ou ali. Eles são relevantes, mas não devemos pensar neles só como coisas reais que se deslocam, mas também como coisas que nos dizem o que é potencial para uma coisa real emergir. Esse também era o princípio básico na interpretação de Niels Bohr, que também diz que nunca devemos pensar que o mundo quântico realmente exista. O grande físico dinamarquês Niels Bohr, um homem de visões firmes, disse simplesmente: não há uma realidade profunda, só fenômenos. Partículas, ondas, quem liga? A matemática funciona, então muitos físicos assumem essa visão. Se os números funcionam, por que ir mais longe? Assim a loucura morre. Se você quer uma onda, é uma onda. Se quer uma partícula, é uma partícula. O que der resultado. Não é real, não é importante, diz Bohr. Mas o importante é o que você mede, porque aí se torna real. As ondas se tornam partículas. A medição se torna tão importante quanto o que é medido. Isso, na verdade, cria a realidade. Já que decidimos quando fazer a medição, nós derrubamos a função de onda e fixamos a partícula. Nós criamos a realidade? O melhor exemplo da nossa criação da realidade é a famosa experiência de raciocínio chamada de gato de Schrödinger. Você lembra de Schrödinger? Esta é uma caixa completamente lacrada. Se pudéssemos ver dentro dela, veríamos uma fonte radioativa. A decadência randômica de um átomo. A fonte tem 50% de chance de acionar um martelo para esmagar um frasco de ácido prússico, matando, portanto, o gato. Um observador tem que abrir a caixa para derrubar a função de onda em um dos dois estados possíveis. Lembre-se, antes da medição na mecânica quântica, há as duas probabilidades. O gato está morto ou o gato está vivo. Até que um observador olhe na caixa, o estado do gato é apenas uma onda. Ele está tanto morto quanto vivo. Newton, muito bem. Boa, Newton, boa. Boa. Cadê o Newton? Cadê o gato? A propósito, você precisa de um segundo observador para derrubar a primeira função de onda, e de um terceiro para a segunda, e um quarto para a terceira, e etc, etc. Você matou o gato! Você matou o gato! Você não matou o gato. Foi só uma experiência de raciocínio. Só um raciocínio. Dizemos que o gato deve estar vivo ou morto. Como sabermos? Bom, achamos isso porque quando olhamos para o gato, ou o vemos morto ou vivo. Nunca vemos as duas possibilidades. Temos uma possibilidade de que, na verdade, vimos o gato morto. Temos outra possibilidade de que vimos o gato vivo. No clássico modo de pensar, só uma dessas possibilidades